Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos receber a professora de equinocultura, Cláudia Lechonsky, e também vamos falar sobre o primeiro simpósio de gestão e negócios da Uniso. Sobre esse assunto, vamos receber o coordenador do curso de administração, professor Osmil Sampaio Leite. Está no ar o Uniso Comunidade. Começamos o programa Uniso Comunidade com a presença da professora do curso de Medicina Veterinária e Equinocultura, mestre Cláudia Lechonsky, que defendeu recentemente a dissertação de mestrado. A professora Cláudia vai falar conosco a respeito dessa área do mestrado que ela defendeu, como é que foi o projeto de pesquisa que ela fez. E também, recentemente, a professora Cláudia participou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de um evento a respeito do bem-estar animal, que é uma das áreas que ela atua também aqui na Uniso. Mas, como de praxe, a gente vai conhecer um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Senhora Cláudia, muito obrigada pela sua presença. A senhora esteve conosco aqui, mas já faz muito tempo. Então, vamos relembrar aí, para quem ainda não a conhece. Queria que a senhora falasse a respeito da sua formação, aonde a senhora fez a graduação, a sua experiência acadêmica e agora a gente vai falar um pouco do seu mestrado. Legal, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou graduada em Medicina Veterinária pela Federal do Paraná faz muito tempo e naquela época o profissional que era mais vocacionado para a área prática, a área de campo, não tinha essa coisa de direto para o mestrado, direto para uma especialização como a gente vê hoje em dia. Atuei a campo muito tempo, ainda atuo hoje de certa maneira, e comecei a lecionar em 2007. Nessa época eu fiz uma especialização para atender a esse requerimento da docência e estou aqui na Uniso já desde 2008, já está fazendo 10 anos também. E finalmente, para eu conseguir me organizar na vida, desde fim de 2015 até agora, até começo de 2018, consegui esticar o mestrado que era para ser 2 anos em 3 anos e concluí ele agora. Aqui na Uniso, acho que como você sabe, dou aula no curso de Medicina Veterinária, onde uma das disciplinas é o bem-estar animal, e no curso de Gestão de Equinocultura, várias das coisas relacionadas a manejo e produção de equinos. Senhora, a medicina veterinária, ela forma um generalista, ou seja, é um médico veterinário generalista. Depois ele faz a opção se ele quer pequenos animais, grandes animais, animais silvestres, ou ele quer atuar enquanto médico veterinário numa empresa como fiscal de carne, enfim. É isso, ele forma um generalista, é como se fosse um médico clínico geral. Fernando, a primeira coisa, essa é uma pergunta muito legal, porque os meninos hoje em dia chegam muito pensando em medicina. Eles se veem muito, especialmente no início do curso, como médico de animais. Então, a primeira coisa que a gente gosta de lembrar a eles é que é um curso inserido nas ciências agrárias e, como tal, as duas primeiras coisas são produção de alimentos para as pessoas e saúde humana, por conta da questão das zoonoses, né? Hoje em dia isso também está muito fácil de entender se a gente pensar em saúde única, onde todo esse enfoque de ser humano, meio ambiente e animais, tudo converge para esse conceito da saúde única. Agora, sem dúvida nenhuma, dentro da medicina veterinária, a terceira área é a saúde animal. Aí que a gente começa a ser o médico de animais. Como eu já disse também, hoje em dia aqui na Uniso, talvez 70% a 80% dos meninos vêm primeiro pensando em ser clínico de pequenos animais. Ao longo do curso, o leque deles, na cabeça deles mesmos, eles acabam abrindo um pouco para outras áreas. Aí você tem tudo isso que você falou e mais um pouco. Você tem produção de alimentos, você tem acompanhamento, assistência técnica em fazendas, você tem atuação na indústria, seja na indústria farmacêutica, na indústria da produção de alimentos, mas de imediato, além da clínica médica, da atuação médica, que aí por sua vez é subdividida em animais de companhia, animais de produção, equinos, silvestres, mais ou menos tudo que tem a ver com animais e produtos de origem animal, o médico veterinário atua. E o médico veterinário tem uma atuação muito importante
em saúde pública. Ele anda junto com os outros profissionais da saúde na saúde pública por conta das zoonoses, que são as doenças transmitidas por animais. E é curioso, se a gente for na origem disso aí, praticamente todas as doenças infecto-contagiosas transmitidas ou por bactérias ou por vírus têm origem como zoonose, ou seja, o vetor animal está presente em algum momento. Então, por isso A sua formação específica, quando você falou que se formou na universidade, você optou por seguir qual área? O que te chamou a atenção na universidade? Eu, na verdade, eu já entrei na medicina veterinária porque eu era uma dessas crianças louca por cavalo, apaixonada por cavalo. Eu sempre sabia que eu queria trabalhar com cavalos. E nessa época, há 30 anos, no Paraná, a gente não tinha oportunidades formais de graduação vagamente relacionadas nesse tema que não fosse a medicina veterinária. Então, a não ser zootecnia, talvez, mas mesmo zootecnia, naquela época não era muito forte lá. Então, eu, pessoalmente, já entrei na medicina veterinária pensando em equinos. Mas naquela época, como hoje, de certa maneira, essa especialização é muito mais de fato que de direito. Hoje em dia existe curso de especialização em clínica de equinos, em coisas de equinos. A medicina veterinária está se sofisticando muito, é muito parecido com a medicina humana. Hoje em dia a gente já tem N áreas de especialização que demandam, assim, uma coisa muito além da graduação, mas nessa época que eu comecei não era assim. Basicamente você começava a rodar junto, andar junto com um veterinário que tivesse atuação nessa área que te interessava e ia fazendo, ia tocando. E você começou na medicina veterinária com alguma identificação também de próxima de algum familiar, algum parente? Ou você trabalhava, morava em fazenda, morava em aras? Não. Era só pela paixão pelo cavalo mesmo? Sim. Isso aí eu tenho uma teoria que isso é genético. A gente vê isso em muitos dos nossos alunos também. Que, assim, tipo, nasce com a pessoa. Deve ser um gene atávico que pulou umas gerações e depois se manifesta de novo. Agora, por outro lado, o Nilson tem, então, essa opção, além da medicina veterinária, que nós temos o tradicional curso de equinocultura. Acredito que seja um dos poucos no Brasil, se não o único. O que forma um profissional que trabalha que é graduado em um curso tecnológico de equinocultura? O nosso querido curso de gestão de equinocultura já está há mais de 10 anos agora aqui na casa também. No momento ele é o único do Brasil, já teve um curso de ciências equinas na PUC do Paraná, na Estácio do Rio, em Lages, tentaram fazer cursos parecidos. Isso, na verdade, eu acho que a razão que não vai muito para frente é problema do corpo docente. Você tem muito poucas pessoas no Brasil que têm essa dupla qualificação de tanto serem ou especialistas ou mestres e de entenderem o bastante do cavalo nos outros segmentos do que a medicina veterinária. Então, nessa área da medicina veterinária, tem obviamente muita gente especializada, mas nos outras áreas que o curso de gestão de equinocultura demanda, não tem muita gente. É um curso que forma profissionais da administração de estabelecimentos equestres. Esse é o foco primeiro dele, daí o nome, gestão de equinocultura, mas dentro disso esse profissional pode ir para qualquer área. Ele é baseado na vivência de pessoas como a Luísa Moerins, da Universidade do Cavalo, que é professora aqui da casa também, da minha. Então a gente colocou na época o que um profissional realmente atuante dentro de um estabelecimento equestre, de um aras, um centro hípico, uma escola de equitação, o que ele precisa saber. Então, esse curso de gestão de equinocultura repousa em 4 pilares, que são os módulos: um de equinocultura, que é conhecimentos gerais sobre cavalos; um de saúde, que seria as bases da saúde de equinos, sem entrar na seara do médico veterinário, mas como formação complementar; a parte de equitação e treinamento de cavalos, que é tipo único no nosso curso, acredito eu; e a parte de administração. Das 4 módulos, o módulo de administração é ministrado pelos outros professores da Uniso atuantes nessa área de administração, de logística, de direito, e eles ao longo do ano fizeram um trabalho muito bacana de adequar esses conteúdos dele para ser mais próximo da realidade do gestor em equinocultura.
Agora, você, enquanto profissional, também se diverte muito, acredito, com o cavalo e tem uma qualificação que é inquestionável. Você já participou de várias Olimpíadas, inclusive esteve nas últimas Olimpíadas no Rio de Janeiro também, numa situação de orientadora, de acompanhamento. Como é que foi essa experiência sua de participar de Olimpíadas também como profissional? Só dizendo que como atleta eu nunca participei, como veterinária da equipe também não. Eu participei da Olimpíada de Atlanta em 96 como auxiliar da equipe brasileira de concurso completo de equitação, que é uma das modalidades hípicas. Auxiliar é só uma maneira de dizer que eu fui tratadora, era responsável por cuidar de um dos cavalos, mas aí por questão do idioma, naquela época tinha pouca gente na equipe que falava inglês, isso eu estou mencionando especificamente para os nossos aluninhos se ligarem que é legal investir no idioma inglês, porque te abre muitas oportunidades de mercado que de outra maneira você não teria. Então, e na Olimpíada de Hong Kong, em 2008, fui de novo na mesma função, com outro cavaleiro, outro cavalo. E agora, no Rio de Janeiro, já faz 2 anos também, eu fui oficial técnica nacional, aí já não diretamente vinculada à equipe brasileira, mas ao Comitê Olímpico Brasileiro, que contratava as pessoas para fazerem o trabalho de bastidores. Então, se você lembra, todas aquelas pessoas de camisa azul eram as pessoas, os oficiais que faziam a prova fluir entre das várias demandas aí da logística da operação. Tinha centenas de pessoas nessa função. Eu fui uma dessas pessoas. Agora, você tem como hobby também montar, e você tem criação própria, acredito, ou você é responsável, que eu já vi no seu Face, está na área de jumentos, é isso? Jumentos não. Eu tenho 2 cavalos próprios, não criação, a gente diria ser proprietário, criação seria, né, fazer potrinhos, não. Eu tenho 2 cavalos com os quais eu compito em salto e concurso completo de equitação, mas é bom que se categoria amadores, adultos de baixas pretensões, nada de alto nível olímpico, nada disso. E nós temos uma mula, um dos nossos clientes, para quem eu presto serviços, tem uma mula de hipismo que no momento ainda é a única mula brasileira que compete em hipismo clássico, então ela tem o Facebook próprio dela, tem os seguidores dela também, é um trabalhinho bem bacana que obviamente também é voltado para essa questão de bem-estar animal e cuidado adequado dos animais. A moral da mula é mais ou menos bem treinado, qualquer animal pode ter um bom desempenho, então é nisso que a gente tem que investir. Agora, voltando aqui no curso de equinocultura, você falou da importância do inglês. Vale lembrar que o curso de equinocultura da Uniso, que é o único do Brasil hoje, recebe, inclusive, alunos de outros países, né, professora Cláudia? Sim, nós não só temos alunos do Brasil inteiro, assim, nós no momento temos uma menina que veio de Fernando de Noronha, sempre temos muita gente da Bahia, de Minas. Inclusive tem uma estrutura para isso, né? Sim. Já tivemos gente de Acre, de Roraima, sei lá, todas as regiões, Mato Grosso do Sul, justamente porque há essa demanda do mercado para isso. Do exterior, já tivemos aluna do Paraguai, da Argentina, tivemos um rapaz dos Estados Unidos, mas de língua espanhola. Não lembro, mas enfim, da América Latina já estrangeiros também que moram no Brasil. Lembro de uma senhora que era da Alemanha que veio fazer Karen, sim, exatamente. Ela é alemã, né? Que ela veio fazer o curso também, né? E o perfil dela é interessante. Ela tem cavalo próprio dela. Ela competia em enduro na categoria amadora e fez esse curso basicamente para se aprofundar mais em cavalos. É uma coisa bem interessante. Agora, vamos por outro lado, a senhora esteve recentemente na Assembleia Legislativa, onde a senhora participou de um seminário de bem-estar animal, no dia 8 de junho. De quem foi a iniciativa e o que é a Assembleia Legislativa está preocupada? É algum projeto de lei para ser colocado à disposição da população do Estado de São Paulo? O que vem sendo discutido de bem-estar animal? Na verdade, esse seminário foi parte de uma rede de trabalho que chama Frente Parlamentar em Prol do Agronegócio, que fazem várias iniciativas, mais ou menos como aquela campanha da Rede Globo, Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é tudo, para levar mais a população, a mídia, a importância e a força do agronegócio, da agropecuária. Ali a minha indicação foi através do professor Roberto Arruda Souza Lima, que é da Exalc, que foi membro da minha banca agora recente da defesa de mestrado também, então ele me
indicou para falar nessa palestra. Esse seminário específico de bem-estar animal, hoje em dia existe uma demanda popular, demanda de mídia, demanda de vários setores, muita cobrança em relação ao bem-estar dos animais. Muitos dos animais de produção, um episódio bem recente que se deve lembrar foi a questão do embarque dos bovinos para a África, onde havia aquele navio cargueiro grande levando coisa como 30 mil bovinos para serem engordados na África para abate posterior. Ano passado teve a questão dos suínos, daquele caminhão de suínos que tombou no Rodoanel. Uns anos atrás, aqui no curso de veterinária, deu muita polêmica os Beagles, aquele Instituto Royal aqui pertinho, onde os ativistas entraram e sequestraram os Beagles. Então, no setor de equinos tem uma demanda grande de bem-estar animal também. Nós temos, e aí você tem todo um segmento que não é diretamente ligado a isso, para resumir aqui, com todo respeito, vamos chamar de ativistas, que são pessoas que têm estruturas na OAB, eles estão em diversos comitês municipais de várias cidades, inclusive aqui de Sorocaba, que questionam, às vezes de maneira bem incisiva, todas as questões envolvendo os direitos animais e o bem-estar animal. Então, esses movimentos, tal como essa frente parlamentar do agronegócio, tem se articulado para colocar um pouco as informações, de certa maneira, a defesa deles contra os argumentos dos ativistas. Então, a demanda em relação ao bem-estar de equinos tem sido muito forte. O que eu sinto é que os equinos de esporte e de lazer, você não justifica a existência deles ou a presença deles através de alimento, a demanda primária de alimento. Basicamente, como o nome já diz, é uma coisa de esporte e lazer. Então, é muito fácil as pessoas inferirem que está havendo a gente se divertindo à custa do talvez sofrimento dos animais. A questão do rodeio é muito vinculada a isso, né? E aí o questionamento mas o esporte equestre é legítimo, é executado de maneira eticamente correta, o bem-estar dos animais é respeitado. Nas próprias Olimpíadas, desde 96, em Atlanta, lá em 96, o bem-estar dos cavalos no evento olímpico, que em tese é do mais alto nível de cuidado com os animais, já era questionado. Então isso vem cada vez mais forte. E aí esse seminário é parte dessa demanda do público por respostas nessas questões. Aí eles chamam esses especialistas, tal como eu, nas diversas áreas, para falar a respeito. Agora, a senhora particularmente é favorável ao rodeio ou não? Essa é quase uma resposta à parte, é quase um programa à parte. É uma outra dissertação. Porque é muito longo, Tá. Mas é um exercício muito interessante, porque aqui na Uniso mesmo, a Uniso tem um perfil bem urbano, a gente tem aqui muita gente da cidade grande mesmo, ou seja, sem muito vínculo, no curso de medicina veterinária, sem muito vínculo ao agribusiness, mas ao mesmo tempo a nossa cultura tropeira, a nossa cultura interioriana aí nas cidades limítrofes, aí é muito perto também. Então, na mesma sala de aula, nós temos os ativistas anti-rodeio, nós temos os neutros e nós temos os peões de rodeio, os meninos e as meninas também, que são totalmente adeptos do rodeio. Eu acho que, assim, tudo que existe na face da Terra, basicamente, tem potencial de ser bom e potencial de ser ruim. Aquela história, né? Um medicamento pode ser um veneno. Então, é tudo droga. O bisturi... Sem o bisturi, um médico não opera, mas ele pode matar também. Então, aí já entra o que eu quero dizer. A chave disso é o conhecimento. Né? E conhecimento não só de como a gente deve fazer algumas coisas, mas também de como aquilo que nós fazemos, aquilo é percebido pelos animais. Então eu tenho um problema com esse nome coletivo rodeio. Rodeio, na verdade, é um evento onde tem várias provas, várias modalidades dentro do evento rodeio. Então, por exemplo, temos a prova dos 3 tambores, dos cavalos, nós temos o rodeio em touros, temos as várias provas de laço. Algumas delas, na minha ótica particular, eu respeito muito a ótica dos alheios, uma coisa bacana
que a questão do ativismo faz é que ela nos obriga a nós do esporte equestre a nos articularmos. Não adianta mais falar, não, esse pessoal não sabe nada, não. Nós temos que produzir argumentos consistentes da nossa linha, que sem os ativistas ainda não existiriam. Então, eu acho muito bacana toda essa oportunidade de discussão. Então, nós temos dentro das modalidades do rodeio, modalidades que, na minha opinião, são totalmente defensáveis, que não causam por si só automaticamente mal-estar animal. Aí vem aquilo que eu falei. Mas tem potencial de ser lesivo? Tem. Tudo tem potencial de ser lesivo na vida. Tanto tomar cerveja quanto andar de bicicleta. Agora, não é porque eu tomo uma cerveja que eu sou alcoólatra, não é porque eu ando de bicicleta que eu vou automaticamente me lesionar, machucar. São só dois exemplos aqui. E tudo isso aí, muitas provas são assim. Não é porque ela existe que ela representa mal-estar animal. Existem talvez outras provas, algumas provas dentro disso aí, que o regulamento tem que ser ajustado. Ou que o regulamento tem que ser mais restrito para só produzir boas imagens. Eu acho que você, como cara da comunicação, você vai ter facilidade de entender isso aí. Hoje em dia a gente tem que produzir muito boas imagens, tanto imagens estáticas quanto imagens de vídeo. O potencial da gente fazer um estrago é muito grande. Então a gente tem que cuidar muito, tipo, o que nós estamos mostrando pro público. Vamos agora falar sobre a sua dissertação de mestrado. Você trabalhou com bios midiático e o cavalo doméstico, estudo com representações visuais no jornal Estado de São Paulo. Como é que surgiu a ideia desse tema? O que você foi tratar nisso? Onde você foi buscar o jornal Estadão para trazê-lo para a sua área de equinocultura, de veterinária? Como é que foi isso? Vale dizer primeiro que o desafio para mim era fazer o mestrado em comunicação e cultura, que era o mestrado que aqui a casa me oferecia, que por condições de agenda e vida pessoal e profissional minha, eu tinha que fazer o mestrado aqui na Uniso. E das várias áreas de mestrado oferecidas, a de comunicação e cultura me atraiu mais, porque é uma área que paralelamente eu sempre toquei um pouquinho também. Aí o programa de pós-graduação, encabeçado pela professora Maria Eugécia Drigo, que foi minha orientadora também, abraçou isso, então nós achamos algum viés, algum vínculo, alguma coisa que aliasse essa proposta do mestrado de comunicação e cultura, nesse caso a análise de imagens de produtos midiáticos, com a minha área primeira de cavalos e, por extensão, também, mais uma vez, de novo, o bem-estar animal. Aí, então, o que se delineou foi ter um corpus de pesquisa, que, no caso, foi 1 ano de edições do jornal Estado de São Paulo, e olhar nele no processo, folheando virtualmente, mas folheando, todos os 366 exemplares do jornal do ano 2016, extrair dele todas as imagens, todas as fotografias e outras imagens onde aparecessem cavalos e fazer uma análise dessas imagens. A opção pelo Jornal do Estado de São Paulo foi porque, como você sabe, tinha que ter um corpus, a pesquisa tinha que ser delimitada de alguma maneira. Aí veio essa ideia de fazer jornal diário, e dos grandes jornais diários eu acabei optando pelo Estado de São Paulo, talvez porque, sei lá, deve ser quase uma coisa meio inconsciente, porque eu acho que antigamente o Estado de São Paulo dava uma cobertura maior ao turf, ao hipismo, a família Mesquita era turfista, então eu me lembro que quando eu era criança sempre tinha muitas imagens de cavalo no Estadão, e deve ter sido isso. E aí o que você discutiu, o que você defendeu com essas fotos, como é que foi a sua análise, qual conclusão você chegou aí? Tá. Bios midiático, para não ficar técnico demais aqui, bios midiático é como a mídia retrata alguém como indivíduo ou alguém como coletivo. Um exemplo bem fácil de entender é a história do gato preto. Então, vamos supor que nós vivemos numa sociedade, estamos na Idade Média, e o gato preto é sinônimo de bruxaria e de feitiçaria. E toda a nossa mídia infere que gato preto é coisa do lado negro da força. Então, automaticamente, nós crescemos com essa ideia, que os gatos pretos são ruins e devem ser evitados. Esse é o bios midiático do gato. Agora, o que é fascinante é que isso não tem nada a ver com a vida real da criatura gato.
Aquele bichinho em si, Se ele nasceu ele preto não ou sabe nem branco, que ele é preto. Ele não tem capacidade, ou o intelecto, como que ele não é membro da sociedade humana para entender isso aí, né? Mas ele sofre as consequências. Ele sofre as consequências porque as pessoas via mídia, que nessa história do gato preto poderia ser desde o sermão da igreja até a opinião pública circulando por aí, ele é retratado dessa maneira e por conta desse bios midiático ele sofre as consequências. E o cavalo? Então, o cavalo, aí a gente entra num monte de outras coisas também, mas o cavalo é um arquétipo junguiano. Dentro dos arquétipos, ele se presta como superfície de projeção a um monte de coisas. Exemplo bem básico também, dentro da historinha do gato preto, cavalo branco e cavalo preto. Então, o cavalo branco é do príncipe. Cavalo branco sempre é do príncipe, do mocinho, da luz, né? E o cavalo preto sempre é o cavalo do vilão. Isso, é do Zorro. Do vilão. Não, o Zorro é um pouquinho exceção, ele é o Batman, né? O Zorro não, tá você que é do Batman, o Zorro. Faça um paralelo, você vai ver que esse Zorro Antônio Bandeiras, esse Zorro espanhol, que a gente chama para distinguir do Lone Ranger, que no Brasil era o Zorro do cavalo branco, mas esse Zorro a Disney inventou fazendo uma ilação dele com o Batman. Sim, o Batman já existia e colocaram o Zorro em cima. Ele tem aquela caverna onde o cavalo preto vive escondido. Exatamente. Ele tem um mordomo surdo que é que nem o Alfred. Isso. A fachada dele é um playboy todo meio efeminado. Exato. Tá? Então, esse Zorro, na verdade, ele é o Bruce Wayne. Diz a lenda que o filme que o Bruce Wayne estava com a família Wayne assistindo no cinema... A Lenda do Zorro. É a Lenda do Zorro. Pois né? Mas a gente pode discutir aí quem que é nasceu o ovo, primeiro? quem que é o ovo e quem que é a galinha nessa história aí. Então vai ser um outro programa, a gente vai discutir o Zorro e o Batman vamos revelar o nosso lado nerd, vai ficar bacana. Mas salvo essas exceções, tudo isso aí está firmemente ancorado no inconsciente das pessoas, o que elas associam ao cavalo. O cavalo, não sei como a senhora vai falar tecnicamente, é que é o cavalo do índio, né? O cavalo camuflado, o cavalo, como chama? Malhado, é o cavalo do índio. Sim, pois é, exato. Esses, de certa maneira, são estereótipos. Então, por exemplo, uma imagem bem comum que permeia a nossa mídia é do cavalo da polícia militar. Nessa minha pesquisa... Sempre marrom, né? Parece sempre escuro, sempre escuro. Tá. Né? Na verdade, não é, mas as imagens que as pessoas escolhem acabam sendo as dos cavalos escuros. Então, a polícia militar atacando pessoas em manifestações públicas. A gente teve isso no Brasil recentemente, teve no regime militar. Então, esse cavalo acaba sendo um símbolo desse tipo de força, e daí pessoas da paz dizem, vamos jogar bolinha de gude para derrubar os cavalos. Mas o cavalo não tem nada a ver com isso. O cavalo é só um símbolo da autoridade que dele lança a mão. Então, e aí, obviamente, fica fácil de entender que inferências isso pode ter no bem-estar. Aí eu não preciso nem estar repetindo tudo que eu falei do gato preto. Se a mídia vende uma imagem que o cavalo é ABC, as pessoas acabam consumindo essa imagem. Uma outra coisa fascinante que eu toquei durante esse processo do mestrado é que muitas pessoas hoje em dia não têm muito contato ou contato nenhum com cavalos reais. Por exemplo, você e eu de elefantes. Você e eu de elefantes, a gente sabe que existe o elefante indiano, o elefante africano, o elefante trabalha no circo, o elefante... na Índia, o pessoal joga polo de elefante, você sabe o que é um macho, sabe o que é a fêmea, mas a nossa visão de elefantes é totalmente da mídia. Quando que eu vi um elefante ao vivo? Aqueles dois do zoológico aqui. O Sandro, no zoológico. No circo, quando a gente era pequeno, e eu nunca passei a mão no elefante. No entanto, nós dois temos uma construção grande e toda do que é um elefante. E as pessoas são assim em relação aos cavalos. Daí elas começam a dizer, não, mas eu entendo de cavalos, mas quando que você conviveu com um cavalo real? Nunca. Então, o que você sabe do cavalo é aquilo que a mídia te vendeu. Essa é a responsabilidade, e aí entra, né? Essa é a responsabilidade da mídia em relação ao que ela nos vende, o que ela nos apresenta. E as criaturas, no caso, que não tem nada a ver com isso, que não sabem nem que isso existe, como é que elas
sofrem ou não em decorrência da imagem que a mídia delas apresenta. Essa é Muito bem. Essa é mais ou menos a ideia. Esse trabalho está pronto, está à disposição se você quiser acompanhar. Ele está na biblioteca na Uniso. Ainda não, ainda não. Não, ainda vai, falta pouco. Agora tem aquela prazo de 1 mês para fazer as correções e imprimir. Mas está indo para o Consul. Vai estar lá, está lá. Logo Está lá. Lembrando então que agora eu queria, professora Cláudia, que a senhora se disponibilizasse, deixasse um e-mail de contato, o telefone, o que é mais fácil para achar a senhora, para que de repente quem quiser saber mais a respeito do curso de equinocultura, o curso de medicina veterinária, sobre a sua dissertação de mestrado aí, dessa pesquisa do cavalo, que com certeza rende um outro bom papo também aqui com a gente do programa News Comunidade. Como é que é mais fácil para falar com a senhora? Fernando, acho que o meu e-mail vocês devem ter anotado aí, talvez surja em algum lugar, mas é Leschonski, leschonski@hotmail.com. Funciona melhor a priori do que o WhatsApp, daí a partir desse... Eu gosto de deixar o e-mail como filtro. Tá certo. Repete o Leschonski para a gente, para quem está nos ouvindo no programa de rádio, pegar direitinho. LESCHONSKI @hotmail.com. Positivo. Tá certo. Senhora Cláudia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. A senhora sempre contribui muito, tem um cabedal enorme de informação, além da sua personalidade ser muito simpática e muito atraente aqui para o nosso público. Estaremos aí com outra oportunidade conversando com a senhora também. Obrigado pela presença. Obrigado, Fernando, pelos elogios. Sempre um prazer. Eu sou da casa, estou à disposição. É só chamar. Obrigado. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa News Comunidade e agora estamos recebendo o coordenador do curso de administração, professor Osmil Sampaio Leite, para falar sobre o primeiro simpósio de gestão e negócios da Uniso. Professor Osmil, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais do nosso professor. O senhor sempre está aqui conosco para falar um pouco mais da sua formação, da sua titulação acadêmica. O senhor que é graduado aqui pela Uniso, tem mestrado pela universidade e agora é doutor também na área. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua trajetória entre ter saído do mercado de trabalho convencional e se dedicado à carreira acadêmica. Eu me formei na antiga Facas, né, que deu origem para a Uniso em 79, no curso de administração, e aí eu fui para o mercado, realmente trabalhei em algumas empresas, né, Siderúrgica Aparecida, depois Vilares, sempre na área de RH, que era a minha origem de formação mesmo, dentro do curso de administração. Nesse período eu fiz uma pós-graduação aqui na Uniso também, na época, e em 88 eu comecei na área acadêmica em paralelo a estar no mercado de trabalho. Nas empresas, eu saí em 91 da empresa, criei meu próprio negócio até 96 como microempresário. Posteriormente eu fechei a empresa e aí comecei realmente só na área acadêmica. Eu já tinha começado em 88, daí fiquei só na área acadêmica, porque daí eu fui buscar a minha formação, fazendo mestrado, enfim, me especializando mais na área. Agora, em 2017, eu terminei também o doutorado na universidade, então eu sou bastante endógeno, como o pessoal fala, né? Mas eu tenho uma formação total dentro da universidade e aqui já estou há 22 anos como professor, atuando também na área de coordenação, na área de gestão. Então, foi uma mudança realmente da saída do mercado de trabalho para o mercado acadêmico, que não deixa de ser o mercado de trabalho também, mas focado totalmente para a educação, que foi o caminho que a gente escolheu depois de um determinado tempo da carreira. Já tenho aí 45 anos na área profissional, né? Comecei com 17 anos. Então, já está aposentado, professor? Sim, já tenho o benefício da aposentadoria, embora não me atenha a esse tipo de situação, mas já estou sim. Porque eu tinha já 42 anos,
de registro em carteira. Então, diante das mudanças, inclusive governamentais, a gente optou por entrar com o processo. Muito bem. Professor, com relação ao curso de administração que o senhor é coordenador, é um curso que ele precisa estar sendo atualizado constantemente, porque é um curso hoje da Uniso e sempre foi um curso com uma maior visibilidade, que vem da tradicional antiga Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas, enfim, já formou milhares de profissionais. A gente percebe que o aluno que faz administração, ele já começa a estagiar no primeiro, segundo semestre, e ele vai seguindo carreira. A gente percebe, conhece diretores de multinacionais, presidente de empresas que fizeram a administração da Uniso. Como é que faz para atualizar um curso desse? Ou ele tem que seguir uma linha de raciocínio, uma linha mestra que não pode ser modificado? Não, pelo contrário, ele tem que ser constantemente modificado. Qualquer curso na área acadêmica, ele vai se desatualizando, principalmente quando você faz um curso voltado para atender mercado, né? Atender a demanda das organizações. Então, especificamente, o curso de administração está voltado para todo tipo de organização empresarial, seja na área de serviço, na área de negócios, na área comercial e na área industrial, e na própria área de agronegócio. E o mercado está em constante evolução, em constante mudança, então o curso tem que estar constantemente sendo atualizado. A última atualização que nós fizemos agora foi em 2016. E o que é a atualização? Claro, você tem uma linha mestra que é determinado pelo MEC. Evidentemente, nós temos que seguir os critérios estabelecidos pelo MEC com relação à carga horária, com relação a determinados conteúdos, mas nós ficamos atentos constantemente ao que ocorre no mercado. Então, nós já fizemos a partir da minha gestão, que começa em 2007, nós fizemos uma atualização em 2010, revisando toda a matriz curricular do curso, verificando alguns componentes que não existiam anteriormente. Em 2013, nós fizemos uma grande mudança no curso, inclusive o colegiado de professores trabalhou por aproximadamente um mês e finalizamos num sábado, ficamos quase que o dia inteiro fazendo toda uma performance do curso por equipes, por grupos horários, porque o curso de administração ele se pauta em 4 grandes áreas, que é a área de produção, a área financeira, a área de marketing e a área de RH. Então, nós formamos 4 grandes comissões que trabalharam toda a demanda do curso e reformulamos, foi uma das maiores reformulações que nós fizemos no curso, que foi em 2013. Ali nós inserimos novas matérias em função do mercado, algumas que não tinham, excluímos algumas que já não atendia mais a demanda da atualidade na época, isso em 2013. E em 2016, em função da necessidade também até institucional, nós procuramos trabalhar mais a questão do tronco comum entre os cursos da área de gestão que envolve administração, comércio exterior, ciências contábeis e ciências econômicas. E aí nós fizemos novos ajustes e percebemos que havia necessidade de haver algumas disciplinas novas que deixasse a área de CSA e o curso de administração com uma cara mais prática, com uma característica mais prática. Então, nós colocamos alguns componentes já no segundo e no 4º módulo, que é tronco comum, matérias mais práticas de laboratório e reforçamos outras matérias práticas a partir do 6º, 7º e 8º período. Então, ele está em constante mudança. A última foi em 2016, fazem aí 2 anos, a gente vai acompanhando o mercado, as orientações do MEC, mas ele tem que passar por transformações. Mas eu diria, enquanto educador, que todos os cursos ele tem que acompanhar essa realidade, senão o curso fica defasado. Eu costumo brincar com meus alunos que eu me formei em 79, se eu tivesse que estudar de novo, teria que fazer administração novamente, porque a realidade é outra. A realidade de mercado, a realidade de conhecimentos, a evolução dentro das pesquisas, enfim, é necessário. O curso está sempre acompanhando o mercado e sempre em evolução.
Isso é Agora, importante. nós temos um perfil também de professores que tem essa característica, ou seja, ele é um profissional com titulação, como o senhor, que é doutor na área, como especialista, mestre, e também professores com a experiência do cotidiano. Isso é importante, ele aliar essa teoria com a prática da sala de a teoria da sala de aula com a prática do mercado? Totalmente, também é uma preocupação nossa que o professor ele tenha experiência de mercado, principalmente quem trabalha na área de administração, porque ele não fica só com a questão teórica, que evidentemente é importante a fundamentação, mas ele tem que aliar esses dois conhecimentos, a experiência prática e também a titulação, porque a titulação é uma exigência da área da educação, do MEC mais especificamente, né? Quanto maior a titulação dos professores no curso, melhor o curso é avaliado em termos de corpo docente. Por outro lado, se eu tiver, se hipoteticamente eu fosse trabalhar só com a questão da titulação e não me preocupasse com relação a conhecimento de mercado, com certeza eu não formaria o administrador com a visão que a gente procura formar realmente para ele poder atuar no mercado. E para isso o professor tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa vivência. Então, eu diria que 98% dos nossos professores, eles realmente têm a vivência do mercado. Tem uma parte que não tem a vivência, que já sempre veio da área acadêmica, mas são matérias que necessariamente não tem essa exigência. Mas a grande maioria, ele vem de mercado ou atua no mercado atualmente, ou como consultor, ou como dirigente de empresa, ou enfim, profissional da área, sem dúvida nenhuma. Aliado a isso, a gente relaciona a questão da titulação, que é extremamente importante. Então, ela trabalha em conjunto. O senhor falou da prática, que tem um curso que tem uma característica prática. É importante para o aluno que faz administração ele ter contato também com o mercado de trabalho. Eu até comentei que a partir do segundo, terceiro semestre, o mercado já está absorvendo. Isso as empresas têm essa referência de que nós somos um curso de qualidade e, consequentemente, já disponibiliza a oportunidade para os alunos? Sim. Ontem mesmo tive numa empresa fazendo uma visita com outro professor e a gente conversou muito com o pessoal da RH a respeito dessa questão. E a gente está percebendo também, é uma característica que a gente não tinha no mercado anteriormente, a preocupação das empresas em se aproximarem da universidade ou das universidades de uma certa maneira. Por quê? Porque ele quer buscar realmente aquele aluno que está mais focado com relação à formação dele, que tem realmente interesse em trabalhar no mercado ou mesmo buscar um estágio no mercado para ele poder ir adquirindo aquele conhecimento que a própria empresa exige. E como a gente já tem percebido isso há algum tempo, essa busca das empresas que nos procuram muitas vezes para buscar aquele aluno que tem um perfil, que tem uma característica já realmente voltada para trabalhar no mercado desde os primeiros períodos, a gente encontra, mas eu tenho muitos alunos que estão no primeiro e segundo período, que pela legislação o estágio ele começa a valer só a partir do quinto período do curso. Porém, a partir do primeiro e segundo período, eu já tenho alunos que vêm procurar, professor, eu ainda não estou no período do estágio obrigatório, mas eu consegui um estágio, como que eu faço? Aí a gente dá todas as coordenadas para que ele faça a documentação própria, ele vai para a empresa, a universidade assina, porque o estágio ele é tripartite, que a gente chama. É o aluno, o estágio e a empresa que vai assinar para dar validade no estágio. Desde o primeiro período eu já tenho vários alunos que fazem estágio ou que estão trabalhando na empresa e já buscam o curso para melhorar a sua formação e a sua condição de trabalho dentro da empresa. Então há uma relação muito forte nesse sentido, sim. Nós tivemos recentemente o primeiro simpósio de gestão e negócios que aconteceu na Uniso. O que é esse simpósio e qual é a importância desse simpósio para o curso de administração e para os outros cursos na área de CSA? Na verdade, esse simpósio ele nasce de uma discussão no início deste ano entre os professores que atuam tanto no curso, na área de CSA, nos cursos CSA, quanto nos cursos tecnológicos. A ideia é realmente fomentar um processo que mais à frente a gente visualiza como a possibilidade de desenvolver uma feira de negócios na instituição, mas isso é alguma coisa que está mais a longo prazo. Nesse primeiro momento, a discussão entre os professores que tinham essa ideia, juntamente com a coordenação, era de
possibilitar que os alunos, dentro dos trabalhos que eles já desenvolvem nas principais matérias do curso, pudessem, num determinado momento, apresentar o resultado desses trabalhos. E aí, em discussão com os professores, nós definimos juntamente, na verdade, quem coordenou esse processo todo para a gente foi o professor Dr. Valmir Cunha, para que isso acontecesse num determinado momento e envolvesse todos os cursos da área de CSA. No primeiro momento, a gente costuma dizer que ele foi patrocinado pelo curso de administração por estar voltado para a disciplina Plano de Negócios, que é ministrado pelo professor Valmir, mas aí ele foi tomando corpo outros professores, tanto da área de ciências sociais aplicadas como nos tecnológicos, despertaram interesse em participar desse primeiro simpósio. E aí, num outro momento, também alguns outros cursos se interessaram por estar participando também. Então, nós realizamos aí no sábado passado, dia 9, aí, esse primeiro simpósio. Foi uma experiência inicial, evidentemente que tem alguns ajustes que a gente precisa fazer e, ao mesmo tempo, dentro do que nós idealizamos, alguns passos que ainda nós queremos dar. Esse primeiro simpósio ele foi muito interessante porque nós tivemos curso da área de gastronomia, curso de engenharia, que os alunos fizeram projetos, fizeram um trabalho e descobriram que eles poderiam estar apresentando. Então, no sábado que ocorreu o evento, foi muito interessante por conta da participação dos alunos e muitos em caráter voluntário. Alguns alunos estavam lá apresentando o trabalho para efeito de avaliação, inclusive para nota. Aqueles que foram convidados, descobriram o simpósio e vieram se propor a apresentar também, vieram como convidados mesmo para participar. Então, foi uma integração muito interessante, envolvendo os cursos de gestão da área de CSA e outros cursos que também resolveram participar e que despertou na gente o interesse de falar, puxa, nós podemos ampliar esse simpósio, talvez um segundo já no próximo ano, a gente envolver outros cursos que queiram apresentar aquele trabalho que o aluno fez e às vezes ele não consegue dar visibilidade. E nesse simpósio ele conseguiu apresentar para os colegas, para os professores que estavam presentes e para alguns coordenadores, o resultado do trabalho que eles desenvolveram ao longo do semestre. Então foi muito interessante. Isso pode abrir também, criar o que a gente chama de network, ou seja, uma rede de relacionamento. Tem ali um aluno de um curso que de repente trabalha numa empresa, que viu o colega de outro curso falando de uma outra atividade e aí troca uma ideia, convida para participar de um projeto em conjunto, enfim. A relação empregado-empregador mudou. A gente não forma mais aquele cidadão que sai daqui com o currículo embaixo do braço para pedir emprego. A gente tem que mostrar uma outra situação em que, por exemplo, o aluno, o menino ou menina que faz gastronomia, tem que imaginar que ele, não importa se ele cozinha bem, que vai estar qualificado com certeza no nosso curso, mas se ele não souber administrar o negócio dele e fazer um plano de ação para o negócio dele, ele está fadado a acabar logo. Ele pode fazer uma comida maravilhosa, mas se ele não souber fazer a coisa girar, não vai funcionar. Sem dúvida. É a mesma coisa, o administrador tem que ter, por outro lado, um engenheiro na outra ponta que vai fazer belos projetos, mas esse administrador entra em conjunto para administrar aquela obra que ele vai ter custos, enfim. Então, nós podemos falar que os nossos alunos estão começando a se conversar e, consequentemente, a pensar em planos em conjunto? Podemos dar grandes parcerias aí? Perfeitamente. Eu acho que nós estamos nesse caminho e os próprios alunos têm percebido isso. Claro, isso tem sido fomentado pelos professores. Nós temos o que já é bastante conhecido na universidade, nosso projeto de administração, só como um parênteses aí, que sempre fizemos isso basicamente só no curso de administração. E neste ano nós envolvemos o curso de jornalismo junto porque eles perceberam, eles já faziam alguma coisa na área social e perceberam que eles podiam ajudar muito mais. Então,
dentro dessa ideia, o simpósio são coisas distintas, evidentemente, dentro do curso, mas ela tem essa característica também, porque o aluno, ele está se conversando mais, sim. E a gente vem, na verdade, a universidade, os cursos das áreas, em função do tronco comum, a gente vem fomentando de alguma maneira isso, porque já nos primeiros 4 módulos, principalmente na área de CSA, a gente já trabalha o aluno dizendo, olha, vocês estão 4 cursos fazendo as disciplinas que são comuns, juntos, porque lá na empresa vocês não vão trabalhar, não vão ter os grupinhos, as chamadas panelinhas, né? Administradores, economista, o pessoal de contabilidade, o pessoal da área de comércio exterior, vocês vão trabalhar em conjunto, vão interagir. Então, os nossos cursos, eles já propiciam essa interação e o aluno já entendeu essa mensagem que não precisa ficar somente no curso, na área de CSA, mas ele pode sim buscar outros cursos, e isso que vem ocorrendo. Tanto é que no simpósio, essa descoberta aí foi natural. Claro, nós temos professores nossos, o próprio professor Valmir, ele trabalha lá com o curso de gastronomia, e lá também tem o plano de negócio que é desenvolvido pelos alunos. Assim como nós temos professores da área de CSA que trabalham no curso de engenharia com a gestão de pessoas, com aplicação conceitual de administração para o engenheiro, e aí, em função da forma como esses professores vêm conduzindo a sua matéria nos outros cursos, nós temos alcançado sim temos alcançado e percebido que o aluno já tem um outro olhar. Ele fala, poxa, eu preciso me formar na engenharia, mas eu tenho que ter uma boa visão de gestão, de administração, porque eu vou trabalhar em liderança, e a gente destaca isso para eles. Eu sou um dos professores que trabalha com o pessoal da engenharia nisso, assim como em outros cursos também. E várias atividades que a gente vem desenvolvendo, que alguns anos atrás era só da área ou do curso, a gente já percebe que outros cursos têm interesse em participar. Nós estávamos discutindo ontem com a comissão de alunos que vai fazer a Semana Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas no próximo semestre, em outubro, e aí eles estavam discutindo a questão da comunicação, como é que poderia ser feito, o que poderia... Aí eu falei, gente, nós já estamos trabalhando com o pessoal de jornalismo, de publicidade, eles têm uma agência experimental lá que pode nos ajudar bastante. Aí eles se empolgaram com a ideia, nossa, a gente faz uma interação entre os cursos, isso é muito importante. A fala partiu do próprio aluno, que já sentiu a importância de interagir com os outros cursos que poderia ajudá-los na organização da semana de Ciências Sociais Aplicadas. Então a gente percebe que o aluno está buscando isso também, ele já tem essa consciência. Isso é fruto de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, e o aluno já entra na universidade sabendo que a universidade tem essa característica, não é formar o aluno, como você disse na questão, com o diploma debaixo do braço pedindo emprego, mas ele tem que interagir com os outros cursos, ele tem que interagir com a sociedade, e aí com a questão da pesquisa. Então ele sabe que não é só vir e assistir simplesmente uma aula, mas ele tem que interagir com o contexto social da comunidade que ele vive, da cidade que ele vive. Isso a gente percebe nitidamente que o aluno já tem essa consciência. Quando a gente conclui um trabalho na área social ou um trabalho de pesquisa que eles apresentam, então a gente vê que eles estão assim com percebendo o quanto eles estão aprendendo, e a gente tem um feedback deles, nossa, eu aprendi muito, isso foi muito legal, acrescentou para mim, eu não estou me enxergando só como profissional, mas como um cidadão também, que aliás é o que a nossa própria universidade tem dentro do seu lema, né? Formar o cidadão também. E essa consciência a gente tem nitidamente claro que os alunos já estão percebendo isso daí. Isso é muito gratificante, inclusive, né? Que nós estamos conseguindo um resultado enquanto universidade, não somente enquanto curso, né? Muito bem. Professor Osmil, quem quiser conversar com o senhor para falar um pouco mais sobre a curso de administração ou sobre esse relacionamento com a comunidade, enfim, das atividades que o curso desenvolve, eu queria que o senhor disponibilizasse um e-mail institucional da Uniso. Sem dúvida, o nosso e-mail é osmil.leite@prof.uniso.br. O telefone da coordenação, eu fico o dia todo praticamente na coordenação, é o 2101-7035, fala direto comigo, sem problema nenhum, e a gente vai estar disponível, à disposição para poder atender
todos aqueles que nos procurarem e dar as orientações que forem necessárias. Tá certo, professor Osmildo, muito obrigado, sucesso para o senhor no trabalho que vem desenvolvendo. O programa Unidos Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E você também pode rever esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube. É a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!